Graça e paz a todos vocês. Mais uma vez nós vamos meditar na palavra de Deus. Hoje nós vamos ler os Salmos 116. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6 da palavra de Deus, que diz o seguinte: Eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou seus ouvidos para mim. Eu o invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram, as angústias do Sheol vieram sobre mim. A aflição e tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor. Livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Estamos fazendo a nossa leitura acompanhada deste livro, Um Ano com Salmos, de Elben Lenz César. E hoje nós vamos pensar sobre o tema O Tição Tirado do Fogo. Interessante que o salmista ele coloca aqui como estava o seu estado emocional, o seu estado físico e como que ele conseguiu chegar diante de Deus e o que ele ia fazer depois de tudo que tinha acontecido na sua vida. Aí eu fico pensando algumas coisas que aconteceram na vida de algumas pessoas e que levaram elas a ter a mesma sensação que o salmista. Porém, eles expressaram isso de uma forma totalmente diferente. Se nós trouxermos para o nosso contexto, para o nosso tempo, muitas pessoas falaram como salmista. O salmista, ele fala que Deus o inclinou os ouvidos para ouvir o clamor dele. Então, lá no versículo 1, ele fala assim, olha, eu amo o Senhor porque Ele me ouviu. Ele inclinou seus ouvidos para mim. Eu o invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram. As angústias do Sheol vieram sobre mim. E aí, algumas expressões, eu separei algumas expressões que algumas pessoas podem até dizer semelhante a essa do salmista. Por exemplo, algumas pessoas poderiam dizer assim, quando eu já estava com o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal na mão, Deus me salvou de levá-lo à boca. Ou seja, quando eu estava prestes a praticar um pecado, foi Deus quem me livrou. Talvez outras pessoas podem dizer semelhante, mas da seguinte forma, quando eu já estava na beira do precipício, Deus me salvou da queda. Ou então, quando eu já estava de arma em punho para assassinar o meu desafeto, Deus me salvou do crime. Quando eu já estava com o cálice da ira à boca, Deus me salvou de beber o seu conteúdo. Quando eu já estava com a seringa espetada na veia, Deus me salvou da reincidência. Então essas são algumas expressões que talvez algumas pessoas que foram salvas pelo Senhor, que foram libertas pelo Senhor, teriam dito. O salmista disse que as cordas do Sheol amarraram-lhe, mas Deus o livrou. Então assim como essas pessoas disseram também, pessoas que foram libertas pelo Senhor. E tem outras expressões que eu poderia dizer aqui, por exemplo, olha, quando eu já estava bem perto da casa da mulher da vida, Deus me salvou da prostituição. Quantas pessoas são livres, são libertos pela mão do Senhor, prestes a cometer atos de adultério? Então, Deus está pronto a abençoar as pessoas. Tem uma outra expressão assim, ó, quando eu já estava na UTI, Deus me salvou da morte. É Deus quem livra você das situações que você está vivendo. Por isso o salmista ama a Deus. E por isso ele fala, eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu.
Querido, Deus ouviu o seu clamor e Ele já te livrou várias vezes e Ele quer te livrar definitivamente. Tem uma expressão bem interessante que eu quero ler aqui também. Quando eu já estava a ponto de desesperar de tudo, Deus me salvou da depressão. Quantas pessoas são livres da depressão? Porque Deus os salva. Quando eu já estava para desistir da vida, Deus me salvou do suicídio. Quando eu já estava jogando fora a minha fé por julgar inútil manter o coração puro, Deus me salvou da apostasia. E aí, por fim, quando eu já estava a caminho da perdição eterna, Deus me salvou do inferno. Querido, Deus quer salvar você da perdição eterna. Deus quer livrá-lo do inferno. Deus, Ele é capaz de salvar o homem de todas essas coisas que eu citei aqui. Da prostituição, do adultério, do suicídio, das drogas, do pecado da língua. Deus pode livrar o homem de tudo isso e Ele quer livrar. Mas Deus quer livrar você, especialmente, da condenação eterna. O salmista, ele fala: o Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo, o Senhor protege o simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Por que o título O Tição Tirado do Fogo? Porque quando nós lemos lá em Zacarias, capítulo 3, no versículo 2, nós vemos essa expressão. E uma pessoa que estava como um tição tirado do fogo. Vou ler para vocês Zacarias, capítulo 3, versículos 2 e 3. Diz o seguinte: o anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava de pé diante do anjo. O anjo disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Deus quer fazer o mesmo com você. Como um tição tirado do fogo, Deus quer tirar essas roupas impuras da sua vida e colocar roupas nobres sobre você. Deus é bom, é misericordioso, cuida do simples e Ele quer salvar você. Deus quer transformar a sua vida. Eu vou orar por você neste momento. Querido Deus e Pai, Pai do meu Senhor, Pai do meu Salvador Jesus Cristo, obrigado. Obrigado, Deus, porque o Senhor é bom, porque o Senhor nos livra da prostituição, nos livra dos vícios, nos livra da ira, da cólera, nos livra, ó Deus, de todos os males que nos afligem diariamente. Mas o Senhor é muito mais do que isso. O Senhor é poderoso e capaz de livrar o homem da condenação eterna. E é isso que o Senhor quer fazer, e por isso o Senhor enviou o seu Filho Jesus Cristo a este mundo para morrer no lugar da humanidade. Deus, obrigado. Obrigado pelo sol que brilha, obrigado pelo vento que sopra, obrigado, Senhor, pela chuva que cai em alguns lugares, obrigado pela nossa família. Obrigado, Senhor, pelos meus irmãos em Cristo. Obrigado, Pai querido, por essas pessoas que estão assistindo esse vídeo, que estão ouvindo esta mensagem, ó Deus. Que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa, Senhor, continuar derramando a sua graça, o seu amor, derramar a tua paz sobre a vida deles. Senhor, eu sei que tem pessoas que estão vivendo como essas que estavam aqui citadas neste texto que eu li. Pessoas, ó Deus, que estavam vivendo vidas de vícios, vivendo vidas de prostituição, de adultério.
Tem pessoas, ó Deus, que estão vivendo vida de angústias, pessoas prestes a desistir da vida, Senhor, pessoas vivendo momentos de depressão, mas eu peço-lhe agora, Senhor, que o Senhor os livra de todas essas coisas. Mas peço-te também, ó Deus, que o Senhor livra-os da condenação eterna. Essas pessoas, ó Deus, que entenderam nessa mensagem que precisam entregar a vida ao Senhor para serem libertos de tudo que lhes aflige e a saber a condenação eterna, que o Senhor os salve, ó Deus. Senhor Deus, eu quero, Deus, pedir ao Senhor que o Senhor continue, ó Deus, livrando as pessoas, curando, salvando. Senhor Jesus Cristo, derrama o seu sangue remidor do pecado na vida dessas pessoas, para que elas sejam remidas, para que eles sejam, Senhor, limpos, libertos, salvos pelo teu sangue, purificados, ó Deus. Perdoa-nos em tudo, Pai querido, livra-nos de todo mal. Eu oro e agradeço ao Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Queridos, Deus é soberano, Deus é maravilhoso. Deus livra o homem de todos os males, todas as intempéries do dia a dia. Mas Ele quer salvar você, quer tirar você da condenação eterna, quer tirar as roupas impuras do pecado de cima de você e colocar roupas nobres de vida eterna na sua vida. Eu oro e agradeço sempre pela sua vida. Que Deus nos abençoe.